Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de A Morte do Demônio 2. Bom, gente, é curioso porque não é conhecido como A Morte do Demônio 2, e sim como Uma Noite Alucinante. É uma confusão de títulos que foi dada no Brasil. Tem muitos problemas com títulos no Brasil, mas é a sequência de The Evil Dead de 1981. No caso, intitulado de Uma Noite Alucinante de 1987. Dirigido por Sam Raimi, que é o mesmo diretor do original, e estrelado de novo por Bruce Campbell. Mas antes de falar dessa obra-prima, eu peço que, se tu não é inscrito no canal, se inscreve para me ajudar. Vocês não têm ideia como isso me ajuda. E deixem um like se vocês gostarem do vídeo, tá certo? Então vamos à história de Uma Noite Alucinante. Assim, gente, esse filme ele é muito complicado. Primeiro pelo título, que é confuso. Na tradução é A Morte do Demônio 2, Morte ao Amanhecer. Só que foi traduzido como Uma Noite Alucinante. Em VHS era assim. E era confuso, porque a pessoa alugava Uma Noite Alucinante achando que era o original, mas na verdade era o 2. Aí quando veio os DVDs, aí sim colocaram certo. Uma Noite Alucinante 2, dizendo que A Morte do Demônio original é Uma Noite Alucinante 1. Só que quem for procurar Uma Noite Alucinante, dificilmente vai achar. Deve estar achando agora porque os boxes que estão sendo feitos já tem essa dica, né? Já tem essa ordem certinha. Mas antigamente não achava Uma Noite Alucinante, achava A Morte do Demônio. Ó, esse aqui é um box que eu comprei da franquia Uma Noite Alucinante. Vou abrir aqui para vocês para mostrar como é. Aqui. Uma Noite Alucinante 1, podem ver, é na verdade A Morte do Demônio, e Uma Noite Alucinante 2. Aqui tá a configuração certa. E tem o 3, né, que é o Exército das Trevas, tá tudo certinho. Mas antigamente não era assim. Antigamente era The Evil Dead e Uma Noite Alucinante 2. Vale dizer que a dublagem desse aqui é diferente da do box, tá? Desse aqui. Cadê? As dublagens são diferentes, tá? Eu particularmente gosto mais dessa aqui. Então fica aí a dica para vocês. Mas sim, pessoal. Voltando a falar o filme, a introdução dele é bem curiosa, porque ele é uma sequência do original. Porém, na introdução não. Eles não tiveram os direitos de uso de filmagem do original, por isso eles tiveram que refazer a história do Ash e da Guinda. Como é que eles chegaram na cabana, invocaram os demônios e a Guinda foi possuída. Toda aquela história eles refizeram ali numa introdução rápida para as pessoas entenderem. Então, para ver A Morte do Demônio 2, não precisa ter visto o primeiro, porque ele refaz tudo como se fosse um reboot, mas apenas nessa introdução. Logo depois, a história se segue exatamente de onde o primeiro filme acabou. Então, depois da introdução, o resto do filme é uma continuação direta do original. É bem complicado isso mesmo, mas foi assim que foi feito. Então, se tu assistiu o primeiro, tu vai perceber que a continuação desse 2 é depois da introdução, a sequência. Se tu não viu o primeiro, tu vê esse filme tranquilo, porque ele segue uma ordem cronológica ali, a introdução serve como novo começo e tá tudo certo. Entenderam? É isso aí. E aí acompanhamos o Ash sofrendo na mão dos demônios kandarianos outra vez. Ele passa por uns perrengues aí na cabana, novos perrengues, uma vez que nessa nova versão é apenas a Guinda, a namorada dele, que aparece possuída, os amigos dele, o Scott, a Sherry, a Ash, Sherry, né? Cheryl, a irmã dele, não estão presentes mais aqui, não são nem sequer mencionadas, apenas a Guinda.
E a gente vê aí a situação com o Ash, né? Nessa dinâmica com os demônios. Em paralelo à história do Ash, um novo grupo de pessoas, onde as cabeças são a Anne, com um arqueólogo amigo dela, Ed, que estão indo para a cabana, que aí nós descobrimos que essa cabana é dos pais da Anne, que se isolaram lá justamente para pesquisar sobre o livro dos mortos e que gerou aí toda a situação que a gente conhece. O pesquisador leu as palavras mágicas, libertou o demônio e o demônio acabou possuindo a mulher dele, que é a Henrietta. Então ele desmembrou ela e enterrou ela no porão daquela cabana. Enfim, vendo que a ponte foi destruída por causa de uma enchente, a Anne e o Ed recorrem a dois moradores locais para levar eles até a cabana por uma estrada alternativa, que são a Bobbie Joe e o Jake. E quando esses 4 novos aventureiros chegam na cabana, se deparam com ela toda destruída, com o Ash passando pelos perrengues lá e eles achando que foi o Ash que matou os pais da Anne. Então eles acabam trancando o Ash lá naquele porão. Vale ressaltar aqui que a mão do Ash foi possuída, então ele com a serra elétrica cortou fora a mão dele. Então aqui a gente já vê a formação do Ash Williams como o herói que a gente conhece hoje em dia. E de certa forma ele tá até mais caricato do que no original. Aqui ele já tá ganhando umas feiçõezinhas cartunescas, não é a palavra, são feições de cafajeste mesmo, que a gente vai acompanhar principalmente do 3 em diante. E vale dizer aqui um ponto bem interessante, é que o livro dos mortos não se faz presente. Ele é mencionado na introdução, mas fica só por ali. Aqui o importante são as páginas perdidas do livro. O arqueólogo pegou essas páginas que estão na cabana e nessas páginas tem o ritual que vai levar os demônios de volta para a época deles. Então, existe todo o contexto por trás da busca por essas páginas para a Anne poder recitar e poder levar o demônio de volta lá para o século XIV, eu acho. Lá para alguns anos atrás. E aí temos a história da Anne com o Ash, principalmente, lidando com esses demônios e tentando levar eles de volta para o tempo deles. E a história acaba com o Ash sendo sugado por um vórtice temporal, onde ele vai parar naquela época em que os demônios dominavam a Terra, uma época medieval. E o povo de lá vê o Ash como o herói que veio do céu para salvar eles desses demônios. E essa história é a história que vai se seguir em O Exército das Trevas ou Uma Noite Alucinante 3. Aí fica a critério de vocês como conhecem o terceiro capítulo da franquia. Mas sim, o que eu acho do Uma Noite Alucinante 2? Gente, é um filme muito divertido, muito legal e que em questão de qualidade melhorou muito em relação ao original. É claro, eu acho que 6 anos se separam desse pro original. A gente percebe que o Bruce Campbell tá um pouquinho mais velho. A cabana não é a mesma, até porque logo depois do fim das filmagens do primeiro filme, a cabana pegou fogo misteriosamente. Então eles tiveram que refazer essa cabana de uma forma que fosse semelhante à original. Então muita coisa realmente mudou. Mas ainda assim eles mantiveram aí uma essência, um divertimento bem semelhante ao original. Então eu gostei bastante desse filme e acho ele uma sequência digna, por mais que a introdução tenha essa loucura de mudança. Eu particularmente adoro a personagem da Anne, eu acho ela uma pessoa carismática, eu me importo com ela no pouco que eu vejo ela. Eu vi que ela sofre bastante, perde o pai, perde a mãe, é atormentada pelos demônios. Então realmente
Eu fiquei com pena enquanto assistia o filme. E eu acho isso legal. E eu fico muito triste pelo final da história da Anne ali, porque a gente vê que ela luta até o final, ela tenta realmente mandar os demônios pro tempo deles, e a história acaba sem ao menos dar ali um desfecho digno à personagem. E não falo só com relação a esse filme, porque a série Ash vs Evil Dead, que é uma sequência direta dos filmes, inclusive na série a irmã da Anne aparece, ela não tem um aprofundamento tão bom. Eu falo da Anne, ela não tem um aprofundamento, ela não tem uma história tão que poderia ser melhor desenvolvida. Eu acho que é uma pena. Os possuídos estão visivelmente melhores em relação ao original. Em questão de estética, maquiagem, até mesmo efeitos digitais que tem um pouquinho, estão muito melhores. Então a gente consegue ver ali as feições, os detalhes, as camadas das criaturas. Em particular, eu acho muito legal a Henrietta possuída, que ela tem ali um carisma, uma possuída carismática. Vale dizer, por curiosidade, que o ator que faz a Henrietta possuída é o Ted Raimi, que é o irmão do Sam Raimi. Então, esses três, Ted, Sam e Bruce Campbell, fazem muitos filmes juntos, como eu já falei no vídeo anterior. E é bem legal ver essa amizade entre esses atores, que se perdura com o passar das décadas, não é? Então é isso, galera. A Morte do Demônio 2, ou Uma Noite Alucinante 2, ou Evil Dead 2, como vocês quiserem chamar, é um filme divertido que faz jus ao original. Apesar dos seus probleminhas ali com a introdução, que muda muito o que a gente conhecia com relação ao original, ainda assim é um bom entretenimento, muito divertido e que tem uma personalidade própria muito boa. Eu gosto muito desse filme, me divirto muito assistindo ele e acho que em vários aspectos ele é superior ao original. Eu gosto do original porque ele tem ali um tom, um valor nostálgico, isso eleva muito a minha questão. Mas esse aqui não fica muito atrás. Então é até difícil dizer qual dos dois é melhor. Se eu gosto mais do original ou do Uma Noite Alucinante 2. Mas fica aí a critério. Fala aí vocês. Vão aqui nos comentários e comenta. Vocês gostam mais do A Morte do Demônio original ou dessa sequência? Comentem que eu respondo se for necessário, tá certo, pessoal? Então, para fechar aí essa parte, né, de críticas da franquia The Evil Dead, só tá faltando o Exército das Trevas e o novo filme que vai ser lançado. Então, até o próximo vídeo, turma. Tchau!